Eu sou a Yasmin do Responde Aí e agora a gente vai fazer um exercício de calores específicos. Considere que uma fábrica possui 3 tanques rígidos. Cada um dos 3 tanques rígidos possui uma única substância. O tanque A contém 3 kg da substância A, o tanque B contém 5 kg da substância B e o tanque C contém 7 kg da substância C. Os 3 tanques sofrem processos adiabáticos de trabalho de eixo. O gráfico mostra a quantidade de energia fornecida por trabalho para as 3 substâncias em função da temperatura. Suponha que a curva de A seja uma função de temperatura Ft igual a 25 menos T ao cubo. Determine para qual faixa de temperatura o calor específico a volume constante de A é maior que o de B e C. Muito grande o enunciado, né? Mas não vamos nos assustar. Vamos com calma que a gente consegue. Então, a figura que o enunciado dá é esse gráfico aqui, que mostra as curvas do trabalho com relação à temperatura para os 3 tanques, A, B e C. Tá? Então, são 3 tanques, os 3 vão sofrer um processo de trabalho de eixo, ok? E nos 3 tanques a substância vai passar de um estado inicial 1 até um estado inicial 2. Tá? Então, no B e no C, a gente vê aqui marcado o estado 1 e o estado 2. Já no A, o enunciado não dá pra gente esse estado 2. E também tem outra diferença do A para o B e do C. A gente vê que o B e o C são retas. A relação entre o trabalho e a temperatura é linear, mas no A é uma curva e essa curva é dada por essa equação aqui. Então, além desses, o enunciado dá esses dados aqui pra gente, tá? Que são o trabalho e a massa para cada um dos 3 tanques e a variação de temperatura para o B e o C e a temperatura inicial aqui no A. Então, isso é o que a gente tem e o que a gente quer, o que a gente precisa calcular é a variação, é a temperatura, o intervalo de temperatura para o qual o CV, o calor específico a volume constante do A, seja maior do que para o B e o C. Então, para a gente comparar esses calores específicos, nos próximos passos a gente vai calcular o CV para cada um dos 3 tanques. Vamos lá. Então, vamos começar pelo B e pelo C, simplesmente porque é mais fácil, né? Lá no gráfico a gente tem 2 retas no B e no C. É mais simples do que aquela função de terceiro grau. Então, vamos lá. A gente quer calcular o CV, né? E o CV é dado por essa equação aqui. A taxa de variação da energia interna específica pela temperatura, ou seja, a derivada parcial de U com relação a T. Mas como é que a gente vai calcular a derivada de U se a gente não tem U, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa usar alguma equação que relacione o Uzinho com as variáveis que a gente já tem. O trabalho, a massa e a temperatura. E a equação que faz isso é a primeira lei. Então, na primeira lei, a gente tem aqui a relação entre o trabalho, a energia interna, né? E a energia interna a gente reescreve aqui como M vezes o delta energia interna específica, porque a energia interna é o produto da massa pela energia interna específica. Como o enunciado fala pra gente que os processos são adiabáticos, a gente já cortou aqui o Q também. Então, a primeira lei fica nesse formato, em vermelho, mas para o nosso exercício a gente vai precisar usar desse jeito aqui, ó. A gente precisa do U para calcular a derivada. Então, o ΔU é igual ao menos o trabalho sobre a massa, tá? Então, muita atenção agora. Nesse caso, no tanque B e C, a gente viu lá que a relação entre o trabalho e a temperatura é uma relação linear. Então, como o trabalho tem uma relação linear com a temperatura e o U é o trabalho dividido por uma constante, então a relação entre o U, a energia interna específica, e a temperatura também vai ser linear. E nesse caso, especificamente e exclusivamente nesse caso, porque a relação é linear, a gente vai poder fazer essa aproximação aqui. O CV, em vez de calcular pela derivada, a gente vai fazer a variação da energia interna específica sobre a variação da temperatura. ΔU sobre ΔT. Então, vamos fazer as contas. Já temos aqui as 2 equações que a gente viu. Então, agora a gente só precisa substituir os valores para calcular o CV do B e do C. Vamos lá. Primeiro, ΔU. O 2B menos o 1B é igual a menos o trabalho. Atenção, o trabalho é negativo. Sobre a massa. Então, aqui a gente vai ter uma variação de energia interna específica de 8 kJ por quilograma.
E o nosso CV vai ser igual à nossa variação de U sobre a variação de temperatura. Então, a temperatura do B inicialmente é 25 e depois 75. Então, o nosso ΔT é 50 e o nosso CV é 0,16 kJ por quilograma grau Celsius, CVB. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o C. O C2 menos o C1 é igual a menos 200 sobre a massa, que é 7. Então, a gente vai ter aqui um valor de 28,57 kJ por quilograma. Agora que a gente tem o ΔU, a gente consegue calcular o CV sobre o ΔT, que nesse caso é 25. 50 menos 25 é 25. Então, o nosso CVC aqui é 1,143 kJ por quilograma grau Celsius. Agora que a gente calculou para o tanque B e para o tanque C, a gente vai precisar fazer essas contas para o tanque A. Nesse caso, a gente ainda pode usar a primeira lei. Então, a variação de energia interna específica ainda é menos W menos trabalho sobre massa. Se a gente passar esse 1zinho para lá, a gente pode escrever para o tanque A o seguinte: o A em um estado posterior é igual ao U do estado anterior menos o trabalho, que é 25 menos T ao cubo, sobre a massa, que é 3. Nesse caso, como a relação entre o U e o T não é linear, a gente não pode fazer aquela aproximação. Então, aqui nesse caso, a gente vai precisar derivar. O CV é igual à derivada aqui do nosso A. Então, vamos lá. Qual a derivada do U1? O U1 é a energia interna específica no estado inicial. A gente não sabe quanto vale, mas esse valor é uma constante. Então, a derivada dele vai ser 0. Agora, a derivada aqui desse polinômio é menos 3, o expoente desce, vezes 25 menos t, e aqui fica o expoente menos 1, então 2, sobre 3. Agora, um erro muito comum de cometer é a gente esquecer de fazer a regra da cadeia e derivar dentro do parênteses. Então, a gente não pode esquecer isso. A derivada de 25 menos t é menos 1. Então, assim, a gente encontra o valor, a expressão aqui de 25 menos t ao quadrado. Então, o nosso CV é igual, CVA, vai ser igual a 625 menos 50t mais t ao quadrado. Ok? Agora que a gente tem o calor específico a volume constante para os 3 tanques, vamos relacionar eles entre si. Olha para esse gráfico aqui. Atenção que ele é diferente do gráfico lá da folhinha inicial, tá? Aqui ele era trabalho por temperatura. Aqui a gente tem CV por temperatura. E por isso, o CV do B e do C, que são constantes, são linhas horizontais. Então, como a gente quer que o nosso CVA seja maior do que os outros, a gente vai escrever aqui a nossa inequação. Maior do que 1,143, que é o CV do C, que é maior do que o B. Então, vamos botar aqui o C por causa disso. Então, se a gente jogar o lado direito para o esquerdo, a gente vai ter 623,857 menos 50t mais t ao quadrado maior que 0. Então, aqui a gente tem uma inequação de segundo grau. E como é que a gente resolve uma inequação? Do mesmo jeito que a equação. A gente vai jogar a fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes. Resolvendo a fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar dois resultados. Porque essa é uma equação de segundo grau, né? Então, tem duas raízes. Mas como é que a gente vai fazer agora com esses dois resultados se a gente só precisa de um resultado, né? Então, vamos olhar para cá, para o gráfico, que a gente vai ver que a gente está procurando valores maiores do que 25 graus. Porque
a função ela nem tá definida antes de 25 graus. Então, sendo assim, a gente não tem interesse no 23 e o valor que a gente quer encontrar é o 26 graus Celsius. Então, tá aqui a resposta para o nosso problema. Para que o CVA, para que o calor específico a volume constante do A seja maior do que do B e do C, isso acontece para temperaturas maiores do que 26,07 graus Celsius. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!